E aí, família Lucnos, meu nome é Jonatas Rocha, eu estou aqui para indicar um livro para vocês. Meu filho, Israel, acabou de dormir, e eu vim aqui correndo para indicar para vocês um livro que eu estou lendo e estou empolgadíssimo com ele, que é o livro Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal do Gutierrez Siqueira. Por que eu quero indicar esse livro para você? Se você é alguém mais pentecostal, você precisa ler essa literatura para ser mais equilibrado. Se você é um reformado, alguém mais ligado à linha calvinista, você precisa ler esse livro para você perceber que os pentecostais também têm boa teologia. Eu quero ler um trecho para você a respeito daquilo que ele diz sobre profecia. Na página 103 ele escreve o seguinte: e qual o critério para verificar uma profecia? Olha a pergunta séria, pergunta bíblica, a palavra de Deus. Diante de uma profecia ou de qualquer outra palavra dita em nome de Deus, devemos perguntar: isso condiz com as Sagradas Escrituras? O critério, repito, é a palavra de Deus. Não se trata de uma sensação, de um arrepio ou de qualquer manifestação do sistema sensorial. Também não é porque você vai com a cara do profeta que a profecia provém de Deus. Ou o contrário também é verdadeiro. Então ele coloca aqui alguns elementos de profecias que não podem ser bíblicas, né? Ele coloca, de forma geral, podemos listar alguns tipos de profecia que não encontram base bíblica. O que esse homem está fazendo? Ele é um pentecostal, ele é um assembleiano, ele está trazendo base bíblica para as experiências. Ele está dizendo, não se baseie nas suas emoções. Ele está dizendo, se baseie na Bíblia, tenha ela como fundamento. Então presta atenção aqui que ele vai dizer algumas profecias que não encontram base bíblica que as pessoas estão realizando por aí. Olha só, profecias de casamento. As pessoas que ficam profetizando que fulano vai casar com ciclano, fuja disso. Isso não tem base bíblica. Profecias a respeito de morte. A gente não vê isso nas escrituras, a não ser as profecias no Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías, que vai falar com Ezequias que ele iria morrer e Deus então acrescenta a ele 15 anos de vida. Mas quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, a gente percebe que a profecia não é para a morte, mas é a profecia que edifica, que encoraja ou que consola o ouvinte. Então não temos isso no Novo Testamento. Outro tipo de profecia que não se encontra nas Escrituras, que nós não temos base nas Escrituras, é a profecia de vontade própria. Profecia que provém da vontade do profeta de que algo aconteça. Sobre isso ele escreve: o pregador que manda a igreja profetizar certamente nunca entendeu a profecia. A profecia não é fruto da vontade própria. Ela deve ser pronunciada quando recebida, mas nunca sob coerção ou incentivo. Ou seja, a palavra diz que o Espírito Santo dá a profecia como ele quer. A cada um ele dá um dom específico. É da vontade do Espírito, não é da vontade própria de quem fala. Então não adianta a gente ficar forçando, traga uma profecia aí para o seu irmão que está do lado. Cara, isso não existe. Você está forçando uma palavra que você diz ser de Deus, sendo que você não recebeu nada ainda. Então, quem envia a profecia é o próprio Espírito de Deus, e não o próprio homem que está falando, que cria palavras para que haja uma profecia ali proferida. E ele finaliza dizendo de profecias com meias verdades. O que é isso? Deus realmente deu uma palavra para você entregar a alguém, mas você acrescenta outras coisas. Então fica a verdade da profecia, aquilo que Deus quis que você falasse, mas você acrescenta algo a mais. A gente vê isso sendo bem motivo de chacota aí nas redes sociais. Então tome cuidado com isso, com profecias que são acrescentadas pela vontade do homem. A profecia, como diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, é para edificação, consolação e exortação. Não tente acrescentar algo a mais. Não tente dar direção para as pessoas. A profecia não é para dar direção para as pessoas. O que dá direção para as pessoas é a palavra de Deus. A profecia, ela dá confirmação, ela consola, ela exorta, ela edifica.
Então Gutierrez, como um bom pentecostal e um bom teólogo, ele diz o seguinte à igreja: sejamos, portanto, cautelosos com a profecia, pois uma falsa palavra transmitida causa inúmeros prejuízos para a igreja local. Então tome cuidado com aquilo que você fala, sobretudo aquilo que você fala colocando o nome de Deus. Deus me disse. Deus realmente te falou? Tome cuidado. Não use da profecia como um palanque para que você possa ser bem visto ou bem querido na sua comunidade local. Fica então para você essa minha dica: Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal. É um livro barato, um livro pequeno e um livro muito bonito, com uma profundidade teológica, fácil de ler e de uma perspectiva pentecostal equilibrada. Ah, detalhe, Gutierrez é brasileiro, tá? Então, você que muitas vezes fala, nossa, nós não temos teologia no Brasil. Cara, ajude os teólogos brasileiros, né, a se desenvolverem, comprando os seus livros para que a gente possa ter uma boa teologia brasileira. Gutierrez escreve aqui falando de jargões que a gente escuta na nossa própria igreja, que muitas vezes, quando a gente está lendo livros de americanos, de alemães, a gente não entende porque é do contexto deles lá. Então você vai trazer para perto aquilo que você vive na sua igreja local. Fica como dica. Que Deus te abençoe. Tamo junto até o próximo vídeo. Valeu!